Olá a todos. Quero agradecer muito a organização deste evento por me chamar para falar sobre inteligência artificial no atendimento aos doadores de sangue. Eu sou Alfredo Medrano Júnior, sou diretor técnico científico da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo. Bom, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na realização de tarefas e tomada de decisões, desde as mais simples até as mais complexas. Quais são as vantagens da inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial e a automação tornam processos como tomada de decisões e produção muito mais rápidos e eficazes, sendo muito úteis na otimização das rotinas diárias. Claro, eles agregam agilidade e segurança aos processos e otimizam a questão de recursos humanos, o que é uma coisa muito importante para nós. E as desvantagens? Bom, a desvantagem principal é o elevado custo da sua produção e da sua implementação. Precisamos de pessoas capazes, precisamos primeiro enxergar aonde que a inteligência artificial pode nos ajudar. E depois temos que ter pessoas capazes de desenvolver, produzir e implementar isso. Isso tem um custo, claro. E uma outra coisa que se discute muito é o quanto a inteligência artificial pode ter como desvantagem o desemprego de pessoas, quer dizer, o quanto que nós podemos substituir e isto gerar desemprego. Uma coisa que a gente tem tentado entender aqui dentro da Fundação ProSangue é aonde que nós podemos aplicar inteligência artificial, em todo o processo do ciclo do sangue, desde o atendimento ao doador até a liberação do sangue. E a gente tem visto uma série de oportunidades para isso. Então, onde nós já estamos trabalhando? É no atendimento ao doador. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a criação de um chatbot para atendimento aos doadores. Então, quando o doador entra no site da Fundação ProSangue, vocês veem que tem aqui um WhatsApp e ele consegue clicar aqui e conversar, iniciar uma conversa. E através desse chatbot, nós conseguimos tirar as principais, as mais frequentes, as mais comuns dúvidas que eles tenham em relação à doação de sangue. Posso doar nessa situação? Posso doar naquela? Qual é o horário? Quem está em jejum? Enfim, essas dúvidas mais triviais. E esse chatbot já resolve isso. Quando não se consegue resolver a situação, aí cai para um atendimento de uma pessoa. Então, claro que isso tirou uma série, um peso muito grande de múltiplos atendimentos que nós tínhamos para tirar dúvidas mais comuns. Ao montarmos isso, nós desafogamos o sistema de atendimento por pessoas. Então, como surgiu essa necessidade de uso do chatbot? Principalmente pela falta de recursos humanos. Aqui, como acho que talvez toda a hemorrede nacional, nós estamos cada vez com mais dificuldades de pessoas treinadas e pessoas que ficam na instituição. Porque, veja, nós treinamos as pessoas estão extremamente capacitadas depois de estarem 1 ou 2 anos aqui na instituição, e aí o mercado privado os tira por uma questão salarial um pouco melhor. Ou então porque muitos estão se aposentando. Nós temos um número muito grande de pessoas com mais de 50 anos que estão buscando sua aposentadoria. Então, eu preciso achar formas de driblar esta falta de recursos humanos, e a inteligência artificial é uma delas. Outra vantagem é o maior alcance da comunicação aos doadores, utilizando o WhatsApp, visto que cada vez mais os doadores não atendem ligações telefônicas em seu dia a dia, e eles entram no chatbot e podem tirar as suas dúvidas. E ainda eu consigo agilizar esse atendimento, porque como eu tenho poucas operadoras, muitas vezes eles precisavam falar com elas e ficavam aguardando até que tivesse uma livre vaga para atendê-los. E aqui, no chatbot, ele tem uma grande agilidade nesse atendimento. Então, quais foram os benefícios do chatbot? Primeiro que, olha, 27.430 foram atendidos pelo chatbot em 2023. Então, é um número muito grande de pessoas que tiraram suas dúvidas no chatbot. Uma integração muito grande com o sistema de agendamentos, onde o doador, ao esclarecer suas dúvidas e que deseja realizar a sua doação, ele já é automaticamente direcionado para o sistema de agendamento. Então, ele entra, conversa, tira a dúvida, quer agendar, ele já cai direto no sistema de agendamento. Isso integrou tudo e acabou agilizando e fidelizando um pouco mais o doador. E ainda, a distribuição dos atendimentos onde, caso o robô não consiga esclarecer a dúvida do doador, o mesmo é direcionado para o atendente específico, que irá esclarecê-lo da melhor forma possível, como eu tinha dito para vocês. Bom, além do chatbot,
A segunda forma de utilização da inteligência artificial foi no cadastro dos doadores e agendamento online. Então, o indivíduo pode entrar para fazer o seu cadastro, preenche uma série de dados que serão importantes para a gente em relação a qualquer processo de doação. Se ele precisa atualizar algum dado, ele tem um campo aqui para atualizar um dado, ou se ele não, senão ele confirma e segue para frente. E aí, a primeira coisa que aparece são as principais perguntas que dão inaptidão temporária para esses doadores. Então, a gente já faz essa primeira triagem para evitar que este indivíduo compareça à instituição e ele já tem uma inaptidão curta que ele já pode descobrir aqui. Então, olha, fez procedimento dentário, teve exame endoscópico, teve resfriado, colocou brinco, fez acupuntura, tudo isso a gente já coloca aqui, e se ele clicar sim, já aparece para ele, olha, você está impedido de doar até o dia tal, por essa razão, por 6 meses, um ano, seja lá qual for a razão e a definição da nossa portaria. Então, isso aqui foi muito bom, porque tira grande parte dos doadores que têm causas rápidas de inaptidão da triagem, de vir até aqui. Ele já é online, ele já é recusado. Se não, se for tudo ok, se ele responder não a todas aquelas questões, ele vai selecionar o posto em que ele quer doar. Então, aqui aparecem os nossos postos. Vamos supor que ele selecionou o posto os postos clínicas, do Hospital das Clínicas. Aqui já dá o endereço para ele, e aí ele vai ter a agenda. Então, veja, setembro de 2024, ele tem essas situações em todos os dias. Se é verde, é porque ele tem disponibilidade de manhã e de tarde. Se está numa cor amarela, ele não tem nenhuma disponibilidade naquele dia. E se esse posto está fechado, ele está nessa cor cinza, fechado ou sem atendimento. E aí ele escolhe, bom, olha, aqui em setembro, como não tem o dia que eu quero, eu posso trocar de posto ou não, ou ir para frente. Se ele for para frente, escolher um dia, vai aparecer para ele as disponibilidades daquele horário. Então, naquele horário, naquele dia, naquele posto, ele tem estas vagas livres para escolher. Ah, não, mas eu queria um horário de manhã. Então, ele escolhe outra data ou troca o posto de doação para tentar achar um horário da manhã. E se resolveu tudo, achou o seu horário, ele recebe esta confirmação do agendamento. Então, olha, você está agendado no posto clínica, segunda-feira, 2 de setembro, às 16h30. De novo, vem o endereço, os dados dele, e ele está definitivamente agendado. Ele pode imprimir ou adicionar ao calendário dele. Se ele... Não, eu desisti, não quero essa data, ele ainda pode voltar e reagendar. Então, esta foi a segunda forma que nós a inteligência artificial no atendimento do doador, que é a realização do cadastro e agendamento online. Mas a mais importante, a mais difícil, a que nos custou mais tempo e trabalho para implantar, foi a utilização da inteligência artificial na triagem clínica dos doadores. Para isso, nós adquirimos totens de atendimento, e esses totens servem para fazer a grande parte do questionário da triagem clínica. Então, vejam, são totens. E como é que surgiu essa necessidade? Bom, a primeira delas é o que eu digo para vocês sempre, falta de recursos humanos. Hoje, a enfermagem que faz a triagem está cada vez mais escassa. Muitas estão se aposentando, porque já tem idade para isso, e eu estou tendo cada vez menos pessoas treinadas para fazer a triagem clínica. Segundo a pandemia, nós precisamos resolver a questão da proximidade entre as pessoas e o triador, e melhorar a agilidade e o tempo de atendimento dos doadores. Uma das queixas principais que nós temos aqui dos doadores é o tempo de atendimento. Num dia muito movimentado, a triagem é um gargalo, porque me falta recursos humanos, isso acaba gerando um tempo grande de atendimento desse doador. E essa é uma queixa deles. Por isso, pensamos na inteligência artificial para agilizar isso. E como é que funciona? Bom, funciona assim, nós temos totens, compramos totens para todos os postos, nós só não temos totens ainda para as coletas externas, porque é muito difícil transportar isso, pretendemos fazer isso mais para frente com o tablet. E aí ele primeiro digita o CPF dele. Ao digitar o CPF, já aparecem os dados que ele fez no seu cadastro online e no seu agendamento online. E aí vem tudo para ele confirmar nome, CPF, RG, para dizer se é ele mesmo desse cadastro. Meus dados estão corretos ou não.
tenho dados que estão errados e eu quero ajustar, quero alterar. Se for, ele vai para frente. E a partir daí, ele vai responder todas as perguntas do questionário, pelo menos as perguntas que não são confidenciais ou que não são de cunho muito particular, ele vai responder aqui no totem, sempre de uma forma como sim ou não, sempre dando só 2 opções para ele responder. Normalmente as perguntas têm até uma explicação para que ele não tenha dúvida, mas nós temos sempre uma das enfermeiras da triagem circulando por entre os totens para tirar qualquer dúvida que ele tenha no meio dessa inserção dos dados. E aí, olha, uma das perguntas simples, teve parto normal ou aborto há menos de 3 meses? Sim ou não? Então, todas as perguntas são feitas neste formato. Se ele responder não, ótimo. Se ele responder sim, no final vocês vão ver o que aparece de mensagem. Quando terminam todas as perguntas, ele diz o seguinte: confirmação dos dados de triagem. Você confirma todas as respostas apresentadas? Ele diz sim e não. Ele volta para trás e começa tudo de novo. E aí, se ele disser sim e as respostas foram todas para torná-lo apto até aqui para doação, ele vai receber a seguinte mensagem: agradecemos por suas respostas, aqui tem o número da triagem deste dia dele, obrigado pelas suas respostas, em breve você será atendido por um de nossos triadores para a próxima etapa do processo de doação. Ou seja, não finaliza a triagem clínica aqui. Essa triagem clínica só vai ser finalizada na presença de um triador. E aí ele põe prosseguir. Por outro lado, se por alguma razão ele responder algum sim, ele vai receber a informação. Olha, infelizmente, algumas informações fornecidas te impedem a continuidade do processo de doação. Da mesma forma, ele vai prosseguir, vai ser chamado pela enfermagem, que vai explicar para ele o porquê ele está inapto temporariamente à doação e dizer quando que ele pode voltar a doar. E aí, quando ele é chamado na sala de triagem, a enfermeira automaticamente bipa o código de barras do cartão de doação dele, como vocês podem ver aqui, e automaticamente todas as perguntas que ele respondeu lá no totem já entram para o nosso sistema do ciclo do sangue. Esta foi a parte mais difícil, fazer com que essas 2 linguagens se falassem e eu pudesse carregar todas as respostas para cá. E aí, todas as perguntas que ele respondeu já aparecem em verde como não, 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 não. Se alguma pergunta aparecer com sim, aparece em vermelho para a triadora. E aí, ela vai descendo com as respostas em verde, né, como não, até chegar à parte ou de uma pergunta que ele respondeu como sim, e esse seria o motivo da inaptidão, ou até chegar às perguntas mais confidenciais, mais particulares, que essas ainda são feitas pela triadora. E aí ela responde essas perguntas que estão em vermelho. Ela faz as perguntas para ele, ele responde essas perguntas que estão em vermelho, para ela finalizar toda a triagem. Então, nós classificamos o questionário em 2 grandes grupos. Um grupo que ele pode responder sozinho no totem. Quando ele responde, essas perguntas vão automaticamente para o nosso sistema, e as perguntas em vermelho em que ele vai responder para a triadora. Isso, gente, é todo um modelo que nós estamos validando e testando. Talvez nós tiremos alguma pergunta do grupo de resposta no totem e passemos para a enfermeira, ou ao contrário, ou talvez cheguemos ao momento que entendemos que todo questionário pode ser feito lá no totem e ele vem só para encerrar com a enfermagem, que vai explicar o voto de autoexclusão, que vai dizer por que ele foi inapto, ou o que ele vai ser inapto, o que vai ser feito na doação. Talvez a gente chegue ao momento em que a gente faça todo o questionário da forma online. Eu só queria dizer para vocês que, alguns anos atrás, nós fizemos um projeto de pesquisa do REDS, onde nós utilizamos um questionário através de um sistema ACAS, que é exatamente um sistema em que a pessoa senta de frente ao computador, com um fone de ouvido, ela ouve as perguntas, ela só digita as perguntas como sim ou não. E essas pessoas que foram convocadas para participar do projeto de pesquisa eram pessoas que tinham sido aprovadas na triagem, mas que depois tiveram sorologia positiva, especialmente para HIV, mas também para HCV, para hepatite B e para sífilis. E quando elas voltavam, nesse sistema CASSE, nós ofertávamos para elas um questionário muito mais aprofundado sobre o comportamento sexual delas. E elas respondiam de uma forma muito mais verdadeira do que haviam respondido na triagem, uma vez que elas não responderam questões importantes na triagem, doaram sangue e tiveram o seu sangue desprezado porque tinham alguma sorologia
positiva. E quando nós voltamos para perguntar para eles se eles preferiram esta resposta na forma da CASSE, na forma no computador ou pessoalmente, quase todos disseram, não, eu preferi responder ao computador, eu me senti mais à vontade do que olhando para uma pessoa que eu não conheço. Então, talvez nós cheguemos ao ponto de fazer todo o questionário exatamente em frente ao totem por esta experiência anterior que nós tivemos. Mas é isso ainda avaliaremos um pouco mais para frente. E aí, se ele estiver apto, tudo finaliza exatamente igual a matriagem se tivesse sido feita totalmente pela enfermagem. Ainda nós temos alguns doadores que, por inabilidade de lidar com uma tela, preferem fazer a triagem de forma presencial, a triagem inteira, ele tem essa opção. Mas hoje está ficando cada vez mais raro, cada vez mais as pessoas preferem responder ali na tela, porque é tudo muito fácil, uma vez que as respostas são todas como sim ou não. E quais foram os benefícios do uso do agendamento, totens, enfim, toda essa inteligência artificial para os doadores? Mais de 9 mil doadores foram agendados e atendidos pelos totens de atendimento todos os meses aqui na Fundação ProSangue. Tivemos uma queda do índice de recusa, porque o doador que não está apto para doar pelas causas mais comuns, como eu falei para vocês, nem chegam a vir à instituição, eles ali na frente já são informados que eles não estão aptos para doar. Isto ganha o tempo do doador, isto ganha o tempo da instituição de não receber o doador que tem as causas mais comuns de inaptidão. E ainda, claro, agilidade no atendimento aos doadores. A maior parte das perguntas é respondida no totem, a nossa triagem clínica caiu para 20% no seu tempo, e isto deu mais agilidade. Se eu tinha um gargalo ali, hoje esse gargalo já não existe mais. E como eu falei para vocês, ainda temos a intenção de, talvez, passar para todo o questionário de forma no totem, de forma respondida na tela. Onde nós queremos chegar com o uso dessa inteligência artificial na questão dos doadores? Bom, primeiro, a inteligência artificial irá analisar o padrão de frequência dos doadores e convocá-los automaticamente, sem a necessidade de elaboração de campanhas. Esse doador costuma ver 2 vezes por ano, ele vai receber 2 convocações, ou 3, ou 1, enfim, tentarmos montar um padrão de frequência para eles. Baseado na situação dos estoques de hemocomponentes, também analisado pela inteligência, a mesma poderá declarar convocação para as tipagens sanguíneas que estiverem com estoque deficitário. Ou seja, é juntar o estoque e a inteligência artificial para a gente buscar aquele doador que mais nos interessa. Com os dados unificados com outras áreas da saúde, imunização, por exemplo, a inteligência artificial poderá cruzar os dados dos imunizados que são doadores e já retirá-los de uma convocação próxima, ou ainda enviar comunicados para que estes doadores realizem seu processo de doação antes da vacinação, sem que haja uma ação reativa do Hemocentro. Eu quero fazer uma interação não só com a questão da imunização, mas eu estou querendo fazer uma interação com o pessoal que distribui medicamento antirretroviral para PrEP, para prevenção, ou mesmo para tratamento, para que a gente tenha essa interação e a gente possa ter mais segurança nessas questões de doação em indivíduos que tomam antirretroviral. E, por fim, a inteligência artificial fará 100% das triagens dos doadores sem necessidade de pessoas e saberá quando o doador está apto ou inapto baseado nos resultados obtidos. Além disso, será possível realizar comparativos de resultados entre as triagens realizadas com ou sem a intervenção humana. Então, é nisso que nós queremos chegar, utilizar cada vez mais a inteligência artificial para trazer o doador, para atender o doador, para agilizar o doador e para poder administrar os nossos estoques. Bom, era isso que eu tinha para falar, estou à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado.